Hoje, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Laços de Esperança. Hoje estamos inaugurando nova fase do projeto, levando histórias e inspirações além do estúdio, fora do estúdio, uma praça maravilhosa e aproximando ainda mais o podcast das pessoas. Nosso convidado hoje é o Leonardo, esposo da pastora Fernanda, pai de família e que aos 42 anos recebeu um diagnóstico do TEA e TDAH, uma descoberta que trouxe respostas para muitas perguntas da vida. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Laços de Esperança. Obrigado, Márcia. Um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, dessa, como eu falei, dessa nova realidade de vida que a gente está descobrindo, dia após dia, após o diagnóstico. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder contribuir. E vamos lá. Vamos que vamos, né? Leonardo, durante 42 anos você viveu acreditando que aquele era apenas o seu jeito de ser. Quando você olha para trás hoje, quais os comportamentos de infância e da vida adulta passaram a fazer sentido depois do diagnóstico? Isso é interessante, porque eu sempre achei que eu era daquela forma. Então, quando criança, é algo que chama bastante atenção. São poucas amizades que eu tive, tanto na escola. Quando eu ia fazer trabalho de escola, a professora passa aquele trabalho em grupos. Normalmente eu queria fazer sozinho, eu tinha dificuldade de estar na casa de alguns amigos. E até hoje eu sou assim. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho algumas rigidez quanto a horário, rotina. Por exemplo, às vezes a gente se desentendeu muito até eu chegar no diagnóstico, eu com a minha esposa, questão de preparar para ir para a igreja. Vamos para a igreja? Vamos sair tal horário. No meio do caminho, amor, preciso passar em tal lugar. Aquilo de já me deixava desorientado, descontrolado, E depois do diagnóstico, a gente começa a entender que isso faz parte, da pessoa que está dentro do espectro. A rigidez cognitiva é outro ponto de atenção também, assim, da minha vida, tanto na infância quanto já na vida adulta. Na infância e na escola. Eu gostava sempre de sentar no mesmo lugar, eu tinha dificuldade de sentar em outro lugar, e eu achava que eu gostava de sentar naquele lugar, para mim era normal. E na igreja também. Hoje em dia eu sento no meu cantinho, então no dia que eu chego na igreja, tem alguém sentado no lugar, eu não consigo sentar no lugar que eu costumo sentar, parece que eu não consigo prestar atenção, começo a ficar desorientado ali, questão de locais muito cheios também, muito barulho na escola, na minha vida, no trabalho. Outro ponto de atenção, assim, como eu falei, na escola, eu não gostava de fazer trabalho em equipe. Vamos fazer trabalho em grupo, vamos para casa, eu não gostava. E na minha vida adulta, já como profissional, sempre preferi trabalhar em horário sozinho. Já aconteceu de ter oportunidades de eu conversar, às vezes, com um gerente, com um coordenador, com um chefe, de eu trabalhar num horário separado, porque eu sei que eu ia ficar sozinho no escritório, sabia que eu ia ficar sozinho para trabalhar à vontade. Então, essas coisas, depois do diagnóstico, aí começa a fazer um pouco de sentido na vida da gente, na minha vida. Então, eu fui dessa forma, me comportei dessa forma, me comporto dessa forma, por conta do espectro. Interessante. Você contou que familiares, amigos e até mesmo pessoas da igreja começaram a observar os sinais antes de você. Foi difícil você ouvir, talvez, que existisse algo que nunca havia percebido sobre você mesmo? Foi bem difícil, porque quando a esposa, ou amigos vinham falar alguma coisa nesse sentido, logo a gente pensa, não é comigo. Tanto que eu resisti muito em procurar uma terapia, em procurar um profissional até para chegar a um diagnóstico, porque eu estava sendo daquela forma, E dentro desses comportamentos, alguns amigos começaram a perceber, até temos uma irmã lá na igreja, que ela também é a mãe do Felipe, que tem dentro do espectro também, ela começou a me observar, e ela sempre falava, olha, se eu fosse você, procurava, vai ser bom, porque eu vejo você com algumas atitudes, por exemplo, às vezes na hora do louvor na igreja, às vezes eu achava que o som estava muito alto, na verdade não estava,
Só que aquele som me incomodava. Então, eu saía do lugar que eu estava, ia lá para trás até acabar aquilo ali. Teve oportunidade também, que foi uma das últimas oportunidades que, sim, eu parei, ó, agora eu preciso ver alguma coisa. Temos uma amiga nossa, que ela é pedagoga, e no aniversário de um outro amigo nosso em comum, sentado à mesa, conversando, passando uma tarde agradável, eu comecei a enfileirar os telefones, estavam em cima da mesa, o pessoal deixou o telefone para poder conversar, se divertir, eu comecei a enfileirar. Aí vinha alguém e mexia, aí eu vim, pegava e enfileirava de novo. Aí ela começou a falar, olha, isso aí é uma das características da pessoa pegando espelho, enfileirar. Você fazia isso quando era criança? Aí eu comecei a pensar, falei, é verdade. Quando era criança, né, brinquedos, enfileirava. Criança põe carrinhos, né? Quantas vezes eu enfileirei o carrinho aí, sim, colocava o padrão de cor, padrão de tamanho, padrão. Né? E ela me perguntou, no seu trabalho, como que é? A minha mesa de trabalho também é assim. Então eu coloco clipes de papel do tamanho do maior para o menor, eu coloco o grampeador no lugar certinho, a caneta tem o seu lugar correto. Então essas coisas começaram a me chamar a atenção para dentro disso. Fora a esposa que falava, né, comigo, olha, precisa ver, porque às vezes os filhos queriam vir abraçar e aquilo ali me dava a sensação de toque, assim, sabe, até o ponto do meu filho falar, pai, você não gosta de mim? Você não deixa eu abraçar? Né? E aquilo começou, assim, a ecoar dentro da minha cabeça, né? Tinha bastante gente falando, né? Algo parecido com isso. E, assim, na minha família, eu já tenho um sobrinho que está dentro do espectro, tenho um primo que está dentro do espectro, né? Tenho filhos de primo que está dentro do espectro. Então, isso, no final, acabou me servindo de motivo para poder procurar um especialista, né? Após uma crise que eu tive de nervosismo, né? Por conta disso. E aquilo me motivou a procurar, né? As pessoas começaram a falar, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, realmente eu estou dessa forma, eu estou agindo desse jeito, eu tenho essa rigidez com o horário, eu tenho essa rigidez de local para sentar, eu preciso de previsibilidade das coisas, olha, a gente vai sair, nós vamos no aniversário, vai ter essas pessoas, vão estar lá, e já teve oportunidade, antes até de eu descobrir aí, né, no diagnóstico, de a gente receber convites, né, a minha esposa, ela é pastora, seminarista da igreja, né, e receber convites para estar em algum lugar pregando, ou em algum evento, de eu não querer participar, né, não quero. Então eu ia, levava ela e voltava para casa porque eu não queria estar naquele lugar, né. Então depois das pessoas começarem a falar um pouquinho sobre isso, eu comecei, antes do diagnóstico, a pesquisar, a observar essas características em mim, né? E após uma crise que eu tive no final do ano passado, uma crise nervosa, questão de filhos, né? Minha filha estava passando num relacionamento ali, ela estava conturbado o relacionamento dela, então aquilo começou a me deixar muito nervoso, muito agitado com aquilo, e no início desse ano eu resolvi, não, tudo bem, eu vou procurar então um especialista, porque até então a gente fica assim, não, isso não é comigo, isso não é para mim, não, isso aí é coisa de gente doida, não vou procurar terapia, não vou procurar tratamento, é por aí. Eu não quero, né? Mas assim, com muito força de pressão ali da família, dos amigos, eu resolvi, assim, hoje tem sido libertador após o diagnóstico. O diagnóstico, né, ele é libertador, porque você sabe que você tem uma causa ali, que você deve ser tratada, é melhor do que você ficar na dúvida. Sim. E ficar perdido do jeito que as pessoas ficam, né? Eu fiquei por muito tempo, né, pensando, será que eu sou? Será que eu sou? Será que... E assim, o diagnóstico, de fato, Márcia, ele é bem libertador. Por quê? Porque começa a fazer sentido na nossa vida. Por que eu era assim? Por que eu agia dessa forma? Por exemplo, eu tenho irmãos. Meus irmãos, eles não têm o espectro, né? Não são diagnosticados. Eu sou o mais novo. E o meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, ele sempre foi assim, eu sempre assim, eu nunca verbalizei isso para ele, mas eu sempre vi o meu irmão assim, bem descolado, com muito amigo, e saía para passear, e saía para viajar com os colegas de escola, e recebia os amigos em casa, e eu nunca conseguia ser assim, e eu ficava pensando, por que eu não sou assim? Eu sempre pensei isso, mesmo antes do diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico ele vai trazendo sentimentos libertadores na nossa vida. Bom, eu era assim porque eu estou dentro do espectro. Eu agia dessa forma porque eu estou dentro do espectro. Então, eu comecei a aprender a me aceitar melhor, eu comecei a aprender a enxergar a minha vida melhor,
Eu não era diferente por ser uma pessoa que não era descolado, ou por não gostar de ter muitas amizades. Não, era assim por conta dos testes. E isso também tira um pouco da máscara, né? Que a gente tem que mascarar muito nos locais. O que me deixava muito cansado quando eu chegava em casa. Entendi. Quando a neuropsicóloga apresentou o diagnóstico do TEA e TDAH, qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça e como foi o processo entre a negação e a aceitação da situação? Então, foi assim, um processo bem surpreso. No dia que ela falou comigo. Quando eu comecei a fazer as análises, terapias ali, né? Isso é interessante porque muita gente hoje em dia fala que não, tá na moda ser autista, tá na moda, todo mundo quer ser. Mas olha, é difícil. Você passar ali pela terapia, você passar ali pelos exames, você passar ali pelos testes, né? E assim, então ao longo da minha terapia, para poder chegar ao diagnóstico, ela já vinha dando alguns sinais nas nossas conversas. Olha, pode ser que seja assim, pode ser que seja dessa forma, pode ser que haja, né, o TDAH. Então, quando eu recebi, foi assim, uma mistura de eu já sabia, com um pouco de choque. Eu fiquei um pouco em choque, fiquei paralisado. Na hora, assim, foi um misto de emoções que eu não sei nem externar. E aí, quando eu cheguei em casa, sentei à mesa da cozinha com a esposa e confesso que eu chorei um pouco. Assim, bem difícil. Eu até me emociono, porque passa a fazer sentido a nossa vida, né? Porque muitas oportunidades, eu, quanto criança, quanto adolescente, até mesmo quanto adulto, eu ouvi, olha, você é diferente, você é estranho, você não é normal, você É esquisito! Você é esquisito, você não... Às vezes a família fazia, vamos fazer um aniversário. Aí a gente fala assim, nossa, você é esquisito, você não gosta de ir. Aniversário da avó, vai fazer aniversário, vai lá, participa, né, não gosto. Ou um culto diferenciado. Então, assim, foi um choque. E aí a gente começa a chorar porque aquilo ali foi um alívio para mim. Poxa vida, de fato eu não era estranho, não sou estranho. Eu sou uma pessoa que estou dentro do espectro. Então, foi uma mistura de alívio, mas foi uma sensação também de tristeza, né? Porque quantas coisas que eu poderia ter vivido de forma diferente se diagnosticado na infância. É porque também, naquela época, não se falava muito nisso, né? Sim. Naquela época, às vezes falava que a pessoa, vamos dizer assim, tinha um retardo mental, tinha um atraso mental, a mentalidade era outra. Hoje não, hoje a medicina, a ciência evoluiu a tal ponto de você conseguir chegar num diagnóstico, né? E você mesmo tendo um diagnóstico, você pode ter uma vida normal. Sim, né? Mesmo diagnóstico. E isso é interessante, Márcia. Como eu compartilho um pouquinho com você, como eu sou da década de 80, né? Então, nas décadas, a minha juventude, a minha infância, na década de 90, no início dos anos 2000, não tinha esse diagnóstico, né? Então, quantas pessoas, quantas crianças, né, ou adolescentes, até mesmo adultos da década de 60, 70, 80, foram até jogados, largados, com família abandonada, em hospitais psiquiátricos, porque não tinha um diagnóstico, não tinha um tratamento, um acompanhamento como nós temos hoje, graças a Deus que temos hoje. E até por isso que eu costumo falar, né? Às vezes a pessoa pensa, tá na moda o autismo. Na verdade, não está. Na verdade, o diagnóstico está mais fácil de chegar. A medicina avançou, né? Os testes, os exames, o acompanhamento está bem mais avançado do que naquela época. O triste de tudo isso é que o poder público ele não dá condição para a mãe atípica, para o pai atípico. Eu acredito que você conseguiu um diagnóstico rápido, porque você deve ter um plano de saúde, entendeu? Então, você deve ter passado pela neuro, pela fono, pela psicóloga, pela terapeuta, por todas as fases, ter feito todos os testes. Mas aqui fora, você não consegue. Uma mãe atípica, ela não consegue ter um diagnóstico para o filho. Sim. Por quê? Existe uma junta, eu vou tratar o Leonardo. Eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de uma fono, eu preciso de uma neuro,
eu preciso de uma nutricionista, de uma fisioterapeuta, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para o Leonardo. Só que não existe só o Leonardo que tem o TDAH e tem o TEA. Existe uma gama, eu costumo dizer que existe agora uma geração de crianças autistas. Sim, entendeu? Então, esse é o nosso problema hoje, é que o poder público ele não dá conta, e bem-aventurado o Leonardo que tem condições de correr atrás e conseguir um diagnóstico rápido e prático. Verdade. Eu consegui, porque assim, eu tenho um plano, né? E Você, fui fazendo, né? E você trouxe uma frase muito forte, Leonardo, que autistas também crescem. Sim. Na sua visão, o que ainda falta para que a sociedade compreenda melhor o autismo na vida adulta? Acho que falta muita informação, Márcia, porque assim, se eu comentar com alguém, eu tô com depressão, passando por uma depressão, a pessoa vai se disponibilizar, vai se sensibilizar comigo. Ela vai falar assim, procura um médico, procura uma terapia, procura uma psicóloga, eu fui em tal lugar. Mas quando eu falo para a pessoa assim, eu tenho autismo, a pessoa vira para mim, você não parece. Então, assim, a falta de informação, porque assim, o autismo ele não tem uma cara, ele não tem um estereótipo, essa pessoa, eu olhar para ela, ela tem autismo. Não, cada autista ele é único. Ele é único. Né? Então, assim, o cérebro neurodivergente, ele funciona de maneira única. Então, assim, a gente encontra muito isso. Às vezes a gente conversa com a pessoa e assim, se eu compartilhar algum problema que eu tenho de saúde, a pessoa, nossa, procura um médico tal, faz isso, faz aquilo. Mas quando eu compartilho, olha, eu estou dentro do espectro, eu sou autista, a pessoa vira, mas você não parece. O seu é bem leve. E não existe autismo leve, né? O que existe são suportes. E a sociedade em si, né, criou um mito em que o autista de nível 1 de suporte é leve, quando na verdade não. Porque por a gente ser funcional, por a gente trabalhar, por a gente falar, agora no meu caso, se for olhar para a minha vida, teoricamente eu vivi uma vida de uma pessoa que dita normal pela sociedade. Então eu estudei, eu casei, eu tive filhos, eu trabalho, mas dentro da minha vida, dentro do espectro, mesmo tendo todo esse andamento da minha vida normal, eu estou dentro do espectro, tive algumas dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldades simples que para muita gente não é. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de ir a um supermercado comprar as coisas sozinho. Precisei ontem cortar o cabelo estava grande, e eu corto meu cabelo com a mesma pessoa desde que eu me entendo por gente. E ontem ele não estava disponível para cortar. Eu tive que ligar para minha esposa e perguntar o que eu faço agora. Eu não sabia. Eu tive que perguntar para ela, o que eu faço agora? Então, assim, às vezes o que parece normal para a pessoa, eu vou em outro lugar, eu vou em outro barbeiro. Eu não sabia o que fazer. Se você pudesse voltar ao tempo e conversar com o Leonardo de 12 anos, aquele menino que ainda não sabia que era autista, o que você diria para ele hoje? Olha, Márcia, acho que eu diria, seja forte. Eu acho que eu diria, você é normal. Porque eu vi muito, né, você é estranho, você é esquisito, você não gosta, eu acho que eu me traria, né, falaria comigo mesmo, traria uma calma. Tenha calma, você é normal, é assim mesmo, você tem o seu jeito de ser, né? Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, não é porque todo mundo é que você tem que ser, não é porque todo mundo gosta que você tem que gostar, não é porque tá na moda, né, os colegas fazerem algum tipo de brincadeira ou saírem para alguns lugares, até para sair, às vezes um colega ir para balada, para festa, festinha da escola, eu nunca ia, né? Então eu acho que eu voltaria no tempo para poder me incentivar a ser o que eu era, a manter firme, forte, seja forte. Então, Leonardo, e principalmente entender que o autismo não desaparece na vida adulta, pelo contrário,
Muitas vezes ele só recebe um nome depois de décadas de dúvidas e desafios. É verdade. Assim, não tem nome. E quando a gente descobre, e aí você começa a se encontrar e você começa a ver que muita coisa na sua vida fez sentido por conta até disso. De não se ter um nome. Ah, você é estranho por conta disso, você é diferente por conta daquilo. Não tem um nome. E como eu mesmo disse, assim, para mim era normal. Para você ter uma ideia, né, como eu disse, eu trabalho e durante algum tempo, né, toda empresa chega no final do ano quer fazer aquela festa de confraternização. E por várias vezes eu contribuí, paguei e não fui por conta disso. Paguei e aí eu dava desculpa. Não, como era em dezembro, aniversário da minha mãe. Não, eu tive um compromisso em família. Ah, eu me senti mal, não deu para eu ir. Então, assim, eu só ia quando a gerência nossa falou, quem não for vai ter que trabalhar, quem não for vai ter que fazer isso. Assim, algo imposto, algo obrigado. Quando era opcional, eu sempre contribuí, sempre paguei a minha festinha lá, eu vou participar também. E chegava e não ia. Não ia no dia, sempre dava desculpa, né? Leonardo, muitos adultos podem estar assistindo esse episódio e se identificando com a sua trajetória, né? Principalmente por conta do diagnóstico tardio. Então, que sinais merecem atenção? Em que momento procurar essa ajuda profissional pode fazer tanta diferença? Então, Luma, eu acho que procurar uma terapia, procurar uma ajuda sempre é válido. Hoje, após o meu diagnóstico, eu criei no meu coração, na minha mente, poder ajudar adultos a também se encontrar. Então, quando eu converso com as pessoas falam assim, eu também não gosto de som alto, eu também sou assim, eu também sou dessa forma, eu falo, olha, vale a pena procurar. Durante muito tempo, eu neguei a procurar ajuda, procurar uma terapia, porque aquilo que eu falei, a gente pensa assim, não é pra mim. Eu não sou. Porque quando a gente vai falar em procurar terapia, quando a gente vai falar procurar um psicólogo ou um neuro, logo a gente pensa, não, mas eu não sou doido. Eu não estou em crise, eu não estou em depressão. Mas ao notar as características, principalmente adulto, porque, como eu falei, como eu sou da década de 80, né, nessa época não tinha uma ciência, uma medicina que estudava, né, o espectro. Então, assim, quando tinha alguém diferente dentro do espectro, jogava em casa de repouso, jogava em hospitais psiquiátricos, né? Era tratamento de choque, né? Conversando com a minha esposa, esse dia estava até falando com ela, né? Quantas crianças não foram jogadas nesse lugar? Quantos adultos não foram jogados nesse lugar por conta de uma falta de um diagnóstico? Então, hoje, nos dias atuais, quando eu converso com alguém e a pessoa, né, dá essa abertura, eu falo, procure um tratamento, procure um profissional qualificado da área, né? Eu sei que a nossa medicina hoje, né, no SUS, por exemplo, é muito difícil, né, o governo investir em algo dessa forma. Eu consegui, como eu compartilhei com a Márcia, porque eu tenho plano. Então, pelo plano é tudo mais rápido, particular é tudo mais rápido. A gente sabe que a saúde pública talvez não seja mais rápido, né? É um pouco mais devagar. Então, quantos adultos que têm a sua vida, assim como eu tinha minha vida, vivia e só fui procurar depois de muita insistência familiar e de amigos. Quantas pessoas não estão por aí, né? E é aí que entra a importância de se procurar um profissional. E eu sempre oriento, faça, procure. Consegue fazer? Consegue procurar? Faça. Não deixe de fazer. Não fica vivendo se eu for. Porque o se no nosso caso não existe. Porque o diagnóstico ele é libertador. O diagnóstico ele faz a gente enxergar a nossa vida lá atrás e a ser daqui para frente aquilo que a gente é, sem precisar mascarar, sem precisar se esconder, tendo os nossos limites, né, a nossa bateria social. Às vezes está num lugar, acabou minha bateria social, quero ir embora. Então, assim, eu não preciso mais justificar, eu não preciso mais maquiar, não preciso mais me esconder ali. Pelo contrário, não, agora eu sou assim, eu sou essa pessoa. As pessoas
precisam se adaptar a mim também, assim como eu também preciso me adaptar ao lugar. Então a minha dica, a minha fala é: procure. Não deixe de procurar um profissional especialista na área, né? Quando a gente está gripado, a gente procura um médico. Quando a gente está com uma dor, a gente procura um médico. Por que não procurar quando a gente tem alguns sinais, assim como foi na minha vida? Eu sei que é difícil, né? Porque a gente pensa: eu não sou doido, eu não preciso disso. Psicólogo é para quem está passando por depressão, mas pelo contrário. O psicólogo, uma neuro, uma fono, uma fisioterapeuta são profissionais da área que vai nos ajudar a gente a se adaptar a esse mundo, né, dito para as pessoas normais, mas que para a gente é atípico. E Márcia, até comentando um pouco sobre isso, a gente já teve a oportunidade nessa primeira temporada do podcast entrevistar médico, a gente já entrevistou mãe atípica, a gente já entrevistou pai atípico, e agora a gente está entrevistando um adulto atípico. E aí, em tudo isso, a gente pode encontrar um ponto em comum, que é a falha do poder público, a dificuldade de aceitação, porque aquilo não é nem aceitar, porque as pessoas não precisam aceitar, mas elas precisam respeitar. E em todas, independente da faixa etária, independente se é pai ou se é a própria pessoa que tem o autismo, todas elas sofrem preconceito. Teve um episódio que nós gravamos que a diretora da escola falava assim: vamos matricular o aluno tal. Aí o aluno tal ia fazer matrículas. Aí, quando chegava a falar para fazer a matrícula, falava que a criança tinha algum transtorno, a matrícula desaparecia. Sumia. Não Isso tinha acontece vaga. muito. A vaga sumia. Hoje não. Hoje a escola não pode fazer mais isso. O que ela faz? Ela pega a criança, matricula, coloca lá dentro. Aí, meu filho, é um abraço. Tem criança que fica só dentro da caixa. Tem criança, a Isabel, por exemplo, que tem um filho autista, ela tem que ficar 2 horas dentro da sala de aula com o filho. Eu queria até trazer ela. Ela falou: não posso, porque ele me suga o tempo todo. Ele é grau 3 e assim, ele fica na escola, mas ela tem que ficar. Então, existe essa ausência do poder público, entendeu? Sim. E assim, as pessoas parece que não estão querendo se especializar muito nessa área. Se você for pensar, um neuro, você pode contar nos dedos quantos neuros tem em Barra Mansa. Verdade. E até mesmo para consultar. Muito difícil. Fonoaudióloga. Até pelo plano de saúde, fonoaudiólogo, ela tem tendência a não atender, por ser uma criança com TDAH. Sim, e assim, Márcia, é interessante a sua fala, porque de fato é difícil. Hoje eu sou formado em logística, eu trabalho na área de logística, né? Consegui ali minha formação, né, dentro de outros cursos que eu fiz também. Só que depois do espectro, eu sendo adulto, me despertou um sentimento de querer estudar um pouco mais e mudar até a minha profissão. Estou me preparando aí para cursar pedagogia, para trabalhar dentro dessa área. Muito porque assim, bom. A mãe atípica, ela também vive a vida do filho. Na verdade, ela vive a vida do filho, né? No meu caso, meu autismo, meu suporte é suporte 1. Então, assim, eu estudei, eu trabalhei, como eu compartilhei com vocês, mas quantas mães estão dentro desse quadro que você falou, né, Márcia? Quantas mães? E vou dizer, né? para você vai ser muito usado nessa Obrigado. área. Isso aí. Eu creio. Assim como eu fui usada e sou usada na área do câncer, Deus vai trabalhar na tua dor a favor da vida daqueles que precisam. Eu creio. E isso ficou muito dentro de mim, sabe? Depois eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar pessoas, assim como eu, hoje, um adulto, dentro do espectro, né, que não teve o seu diagnóstico, que não teve uma orientação, como que eu posso ajudar? Então isso despertou dentro de mim. Falei assim, olha, eu vou fazer pedagogia, eu vou me especializar Vai ser na área. maravilhoso. E assim, e é interessante que aos 42 anos, já com uma profissão, já com uma carreira, já com uma formação, eu vou decidir começar do zero. Vou, de novo,
para estudar, eu não sei se eu vou para dentro da sala de aula. Até porque, assim, me sinto bem sufocado no meio de muitas pessoas. Faz EAD. Mas o EAD bate muito forte aí. Parabéns pela Muito obrigado. iniciativa. E assim, eu quero muito. E depois do diagnóstico, tenho pesquisado muito sobre o espectro, tenho acompanhado alguns profissionais que têm ali rede social, que compartilham também um pouco do dia a dia. E isso tem me motivado, isso tem gerado dentro de mim uma expectativa grande e um combustível muito grande para poder fazer. E assim, confesso que estou vencendo também o será, porque dentro de mim, a vida inteira foi assim, será que eu vou conseguir? Né? Assim como na escola, será que eu vou conseguir passar de ano? Eu sempre fui muito assim, será que eu vou conseguir namorar? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir? Fica muito dentro de mim isso. Então, o diagnóstico está me servindo também de estímulo, de combustível para vencer o será e buscar aí uma nova carreira, aí, se Deus assim permitir, para poder ajudar não só adultos, mas crianças, enfim, E o que eu já puder fazer. permitiu e já está E assinado compartilhar, no céu. de repente, uma palestra, de repente, um acompanhamento, Isso. quem sabe, né? Eu tô bem motivado para isso. O diagnóstico não te parou. Eu acho que esse é o recado que fica. Muitas Diagnóstico pessoas... não é o fim. Não é sentença de nada. Na verdade, o diagnóstico é o começo, né? Exatamente. Ele ali vai te dar um novo mundo, vai te justificar. Eu costumo dizer que estou redescobrindo a vida aos 42 anos, né, com o diagnóstico. Então, assim, estou muito motivado, preparando tudo. A esposa está terminando a faculdade de teologia dela esse ano, ela terminando, eu já vou preparar aí para fazer aí cursar pedagogia e outras especializações. Que a gente começa a ver, né, como a gente começa a pesquisar um pouquinho sobre, né, o espectro, aí o algoritmo das redes sociais começa a jogar muito aquilo pra gente. Então a gente vê um mundo ali, né, que o autismo não é um tabu. O espectro não é um tabu, né? Então, assim, quantas mães deixaram de viver as suas vidas como mãe, como esposa, para viver a vida do filho, né? Quantos adultos que estão aí sem ter um diagnóstico, achando que às vezes é normal aquilo na vida dele, né, no cotidiano dele, achando que ele é uma pessoa diferente da sociedade. O que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer para contribuir com esse adulto que, assim como eu, descobriu um diagnóstico tardio? O que eu posso fazer para ajudar uma mãe atípica, né? Lá na igreja nós temos algumas crianças que estão dentro do espectro, né? E assim, eu adoro trabalhar com eles, sempre gostei, né? E agora mais ainda me identifico muito, consigo me enxergar neles, vejo ações, atitudes, comportamento, postura que eu tinha quando criança e achava que aquilo era normal, achava que aquilo ali era o meu padrão. Eu sou assim, eu sou mais tímido, eu sou mais na minha, eu não gosto de barulho, eu não gosto de conversar, não gosto disso. Esse sou eu. Diferente e oposto do meu irmão, que era descolado, saía, passeava, estudava, jogava bola com os amigos, saía para tudo quanto é lugar, e eu não, eu sou o contrário. Então, assim, o que eu posso fazer agora com diagnóstico para poder contribuir com essa mãe, contribuir com essa criança? Com a sociedade, O que eu posso fazer? Então, isso, assim, esse agora é meu novo ponto focal. Esse sempre tem um ponto focal, esse é meu novo ponto focal. Estudar um pouco mais sobre espectro, formar aí a pedagogia e contribuir um pouquinho com as pessoas. Transformar seu diagnóstico na sua missão. Sim, transformar o meu diagnóstico na minha missão. É isso aí. Muito obrigada, Leonardo. A gente agradece muito a sua participação aqui. Tenho certeza que foi de grande aprendizado. A gente aprende em cada episódio, né? A gente aprende. Nós éramos 2 pessoas quando começamos o podcast, hoje somos duas diferentes. Duas doidas. Hoje somos mais conscientes um pouquinho. Estamos sempre aprendendo aí. Eu agradeço muito, então, pela sua contribuição. Eu que agradeço, Numa, agradeço, Márcio. Obrigado pessoal que está aí acompanhando. Se eu puder contribuir, ajudar, esse agora vai ser a minha missão. Com certeza. A gente agradece também a sua audiência aí do outro lado. E semana que vem tem mais, porque a gente vai continuar, mesmo aqui da praça, criando laços de esperança.